Fala galera, vocês estão no canal GT8000 e quem fala com vocês é a Tuane. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje será sobre Sword Art Online, um anime que foi muito pedido pra gente pelo Face, pelos próprios comentários aqui dos vídeos. Anime, inclusive, que é muito amado pelos jogadores de RPG, já que a ambientação do anime é um jogo de RPG, eles estão enfunados lá num jogo de RPG, onde a galera tá vivendo lá num jogo de realidade virtual. Então, antes de começarmos com a resenha de Sao, vamos pra ficha técnica dele. Nome: Sword Art Online. Autor: Reiki Kawahara. Ilustrador: Abeki. Gênero: Shounen. Foi baseado em uma light novel. Sword Art possui duas aberturas e dois encerramentos. A primeira abertura se chama Crossing Field e é interpretada pela cantora Lisa. O primeiro encerramento se chama Yumi Sekai e é interpretado por Haruka Tomatsu. A segunda abertura se chama Innocence e é interpretada por Eir Aoi. Já o segundo encerramento se chama Overfly e é interpretado por Luna Haruna. A história de Sao se passa no ano de 2022, época tal onde a tecnologia estava tão evoluída que o pessoal começou a criar jogos ali, tipo, tão realistas que você colocava um capacete chamado Nerve Gear que te inseria dentro do mundo desse jogo. Você ficava lá na cama tal, e enquanto sua mente ia vagando lá pro mundo do jogo. Link Start! Imagina lançar um negócio desse realmente aí no mundo real da gente aí, nossa, o pessoal não vai sair nem de casa mais. E em 2022 lá tava acontecendo o lançamento de um jogo chamado Sword Art Online. Já todo mundo ali ansioso pra jogar, o pessoal nas filas ali nas lojas, E aí que nós conhecemos também o protagonista da série, um adolescente chamado Kirito, que também descobrimos ali que ele era um dos beta testers, que são jogadores que testam o jogo antes dele ser lançado para o público. E por causa disso aí eles acabam tendo mais macetes de como o jogo funciona, já que tiveram ele na mão antes. E já dentro do jogo, Kirito conhece um jovem chamado Clan, que pede ali pro Kirito algumas dicas de como se joga e tal, e o Kirito ensina ele ali o modo de batalha, essas coisas. Mas a empolgação deles ali tem um tempo um pouquinho curto, vamos dizer assim, porque aí eles percebem algo meio que assustador. O jogo não possuía a opção de sair. Eles acessavam o menu ali e tal, mas não tinha a opção de sair. E eles pensam ali que é um bug do jogo e coisa do tipo, mas não era um bug do jogo não. ログアウトボタンがねえよ。よく見てみろよ。やっぱどこにもねえよ。メインメニューの一番下に。ねえだろ? Aparece depois o criador do jogo lá, o Kayaba Kiriko, flutuando ali no céu de Sao, dizendo pra eles que o fato de não ter o botão de sair ali no menu não era um erro, mas sim proposital, que ele tinha tirado essa opção ali pra prender todo mundo no jogo, fazendo com que eles só saíssem de lá quando completassem o jogo. E enquanto isso o céu ali tudo vermelho, com um monte de cuidado ali escrito, sabe? Um ambiente muito tranquilo. E o terror não para por aí não. Ele explica que caso alguém tente tirar o capacete ali e tal, o Nerve Gear da cabeça no mundo real, seria emitida uma micro-onda que destruiria o cérebro do jogador. E ele morreria tanto no jogo quanto lá fora. Ele ainda fala que 213 jogadores já foram pro saco ali porque tiraram o capacete lá. E ele explica aí pra galera que Aincrad, o nome ali da cidade, no caso do castelo ali tal flutuante que eles estavam, tinha 100 andares. E que eles tinham que passar todos ali os andares ali pra chegar no chefão do 100º e matar ele pra poder sair do jogo. 諸君らが解放される条件はただ一つ。このゲームをクリアすればよい。現在君たちがいるのはアインクラッドの最下層第1層である。各フロアの迷宮湖を攻略し、フロアボスを倒せば上の階に進める。第100層にいる最終ボスを倒せばクリアだ。E ele dá presente, vamos dizer assim, para cada um dos jogadores. Eles acessam o menu deles ali de jogador e vem um item chamado espelho de mão, que era um item que consistia em fazer com que os jogadores ficassem na sua forma real, na sua forma tipo de corpo real, não mais com os avatares que eles escolhiam para jogar. Então tipo, se tu tava jogando como menina, tu era menino, se tu tava jogando como menino, tu era menina. Ficou uma coisa meio constrangedora para alguns ali, né?
あんた男だったの17って嘘かよってことはおめえがキリトか E ele diz aí que criou essa doideira toda de prender a galera lá porque ele desejava inteiro o mundo ali, onde ele pudesse controlar todo mundo, fazer as pessoas ali seguirem suas leis, enfim, essa coisa de maluco aí. E logo de cara o Kirito ele se separa do clã e já vai para a próxima cidade em busca ali de ficar mais forte, de pegar prática para poder sobreviver no mundo de Sao. Recebemos depois a informação de que o jogo teve 10 mil cópias vendidas e logo no primeiro mês 2 mil jogadores morreram. Passado um mês, nenhum jogador consegue explorar ali o primeiro nível e passar dele, chegar no chefe e tal. Então eles fazem uma reunião ali e tal pra formarem grupos, pra fazer com que isso fique mais fácil pra galera conseguir ir com mais gente pra tentar derrotar o chefe. E o Kirito, ele vai nessa reunião tudo, mas ele fica sem grupo. E ele faz par ali com uma garota chamada Azuna, que vai com ele pra completar a missão. Descobrimos aí também que o manual que os jogadores carregavam foi um manual feito com informações dadas pelos beta testers. E lá vai a galera enfrentar lá o chefe do primeiro andar. Chefe esse que se chamava Yu Feng, o Lord Kobold, que ficava ali numa caverna junto com os seus sentinelas Kobold. Caverna não, ruína. Começa a batalha e todo mundo fica ali se ajudando pra tentar matar o bicho. Um deles morre, nós descobrimos que esse um aí que morre também era um dos beta testers. E depois da morte desse cara, todo mundo se junta e eles conseguem derrotar o Yu Feng. E como consequência aí disso aí que aconteceu, do menino ter morrido, todo mundo se volta contra o Kirito. Porque sabiam lá que ele era um beta tester, e dizem pra ele que ele não fez nada, que não disse, tipo, que o menino podia morrer, enfim. Começa a chamar ele de trapaceiro e tal, e ele se sente mal por isso. Mas ainda assim diz que ele tinha sido o jogador que mais chegou longe ali de todos os beta testers, foi ele quem conseguiu chegar mais longe ali no Sao. Vemos uma guilda chamada Tsukiwo Kuroneko, comemorando por eles terem chegado no andar 11. E eles agradecem ali muito Kirito por ter salvo a vida deles e tal, e convidam ele para participar dessa guilda. Ele aceita e ele prossegue ao lado deles. E depois de algum tempo nós já vemos o Kirito lutando ali ao lado deles no andar 20. E ali nós podemos ver que ele é muito mais forte do que todos os seus companheiros, ele era nível 48. O time decide ali treinar nos calabouços, mas eles acabam caindo numa armadilha. E como consequência disso, o Kirito acaba vendo o time todo dele ser dizimado ali na sua frente. Morre todo mundo ali, inclusive uma menina chamada Sachi. Foi uma garota que Kirito tinha prometido que não deixaria morrer na noite anterior. Sachi! Kirito! Sachi! E o último sobrevivente ali, depois que fica sabendo pelo Kirito que todo mundo tinha morrido, também se suicida, ele se joga de um penhasco. E o Kirito vê ali que mais um ali foi pro saco. Também é o lugar do povo treinar, né? Treinar em calabouço, né? Também, né? Passado um tempo, o Kirito sobe ali pro andar 49, atrás de Nicholas, o renegado. E dizem os rumores que ele tinha um item que era capaz de reviver os mortos. Kirito consegue esse item, mas descobre que ele já não podia usar ele, porque ele só funcionava 10 segundos depois que a pessoa tinha morrido. Ou seja, já não tinha mais nada que ele podia fazer mesmo. E na noite de Natal ele recebe uma mensagem da falecida Sachi, agradecendo ele lá por tudo que ele tinha feito pra ela, que ela tinha ficado muito feliz de ter conhecido ele. E ela cantarola ali uma musiquinha de Natal pra ele, o que é o suficiente pra deixar um menino em prantos. じゃあね、キリト。君と会えて、一緒にいられて、本当によかった。ありがとう。さよなら。 Kirito salva uma garota chamada Celica, impedindo dela ser morta, mas não impede que o seu dragãozinho, que era um bichinho que andava com ela o tempo todo, seja morto. O bichinho morre lá e a menina fica super abalada por causa disso. E o Kirito fala pra ela que no andar 47 existe um item que permitia que ela revivesse o bichinho, mas ela fala pra ele que ela não tem força, ela não é forte o suficiente pra chegar lá sozinha. Ainda mais porque, segundo as regras do jogo, ela tinha que chegar lá em 3 dias, no máximo 3 dias. E o Kirito então se oferece pra ajudar ela lá. E eles aparecem comendo lá numa taberna, quando o Kirito
Kirito fala pra ela uma coisa importante. Ele explica que os indicadores ali que ficavam em cima da cabeça dos jogadores significava algo mais. Ele fala que o indicador verde significava que o jogador era limpo, era honesto e tal, seguia certinho as regras do jogo, aquela coisa. Se o jogador tinha um indicador amarelo, significava que ele já cometeu algum crime, como roubos, essas coisas. Mas se o indicador do jogador era vermelho, significa que ele cometeu um crime muito sério, um assassinato. E ele explica pra ela que muitos jogadores jogavam ali com o indicador vermelho, que tinha muita gente suja jogando Sao. 従来のゲームなら悪を気取って楽しむこともできた。でもソードアートオンラインはわけが違う。このゲームは遊びじゃないんだ。 E eles chegam ali no andar 47, na Colina das Memórias, e eles pegam um item que era uma flor que era capaz de reviver o dragãozinho dela e saem ali e vão embora pra casa. Só que na hora que eles estão pensando em ir embora, eles são parados pela antiga guilda da Celica, que começa a tentar impedir eles de passarem. E na hora que eles veem o Kirito, eles conhecem ele como o famoso espadachim negro, que era um jogador que jogava sempre sozinho, lutando nas linhas de frente, um jogador super forte. 黒ずくめの服、縦なしの片手剣、まさか黒の剣士。ロザリアさん、こいつソロで前線に挑んでるピーターの攻略組だ。攻略組。 E vai todo mundo ali pra cima do Kirito, tentando atacar ele de todo jeito, tentando não, eles atacam ele, mas não causam nenhum dano nele. E ele resolve logo acabar com a graça de todo mundo, derrotando eles muito facilmente. グリーンが私を傷つければあんたがオレンジに。言っとくが俺はソロだ。1日2日オレンジになるくらいどうってことないぞ。 E depois disso eles vão pra estalagem ali pra reviver o dragãozinho dela. 今日のすごい冒険の話。私のたった一日だけのお兄ちゃんの話を。 Vemos um grupo ali no andar 56 se reunindo para tentar ver o que eles podem fazer para derrotar o chefe desse andar. E nessa reunião nós vemos novamente a Azuna, a menina que tinha feito dupla com o Kirito lá no começo. E depois dessa reunião tal, eles vão dormir ali no gramado. Ela pega no sono e depois que ela acorda, ela agradece o Kirito lá que ficou do lado dela guardando ela. E ela agradece ele lá porque existiam muitos jogadores trapaceiros que se aproveitavam do fato dos outros estarem dormindo para criar duelos e eliminá-los. Eles escutam um grito ali de uma garota e correm para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, eles encontram um cara morto, enforcado com uma lança cravada no peito. E ele tinha sido morto dentro de uma área segura. Seu nome era Kains e a garota que tinha gritado se chamava Yoruko, ambos da mesma guilda. Os dois descobrem por um mercador que a lâmina que estava cravada no peito do Kains era de um cara chamado Greenhawk, que também fazia parte da guilda dos dois. A guilda deles, essa guilda, ela tinha sido destruída depois que a líder deles foi morta. Ela tinha saído para vender um item e morreu no processo. E enquanto eles conversavam ali com o ex-membro da guilda, a Yoruko diz que para conseguir matar alguém dentro de uma zona segura, só se fosse o fantasma da líder deles que tinha morrido. E quando nós mal percebemos, a menina cai do parapeito do prédio com uma faca enfiada nas costas. Yoriko-san! E o Kirito, ele vê alguém correndo ali em cima dos prédios depois que a menina caiu. E ele vai correndo ali, mas a pessoa some. Some tipo se teleportando. Depois se descobre aí que os dois, a Yoroko e o Kains, eles tinham forjado a morte. E a Azuna prensa o Greenhawk ali, que confessa que ele tinha mandado matar a esposa dele. Que não era só a esposa dele no jogo, mas também na vida real. Ele diz que fez isso porque depois que eles entraram pro jogo, ela mudou o comportamento dela e ele não aguentou isso e mandou matar. E ele queria matar ali todos os outros para que o dinheiro só ficasse com ele. Dinheiros, itens, enfim. E os ex-membros da guilda ali, eles escoltam o cara pra cidade, enquanto o Kirito e a Azuna, eles veem o fantasma de Griselda, a mulher do cara lá que morreu. Como se ela estivesse agradecendo os dois pelo que eles fizeram.
Na cena seguinte, Kirito vai até a forjaria de uma amiga de Azuna, que se chamava Lisbeth. Ele vai até ela e pede para que ela faça para ele uma espada tão boa, no mínimo, tão boa quanto a sua. Ela diz pra ele que pra fazer uma espada tão boa, eles tinham que ir até o andar 55 atrás do dragão que come metais. E eles fazem então uma parceria e vão até esse andar pra conseguir o item. Só que a missão demora mais de um dia e na manhã seguinte, eles encontram os cristais e vão embora. Eles voltam pra forjaria e como a menina tava meio que apaixonada pelo Kirito, ela resolve que vai criar a melhor espada possível, uma espada feita com um coração. Todo seu amor ali, dedicação, pra que ele entenda como ela se sente. Ela termina o trabalho e o Kirito adora a nova espada. Na hora do Kirito pagar, ela fala pra ele que ela não quer dinheiro, mas sim que ela quer ser a ferreira pessoal dele a partir daquele dia. E nesse momento a Azuna entra, ela chega lá porque ela tava preocupada que a menina tinha sumido no dia anterior. Foi lá pra ver se tava tudo bem, e naquele momento a Liz, ela olha, tipo, o jeito que o Kirito e a Azuna se olham. E ela percebe ali o olhar de apaixonada dos dois, um pro outro, e decide que vai deixar os dois em paz. Se passaram 2 anos depois do início do jogo e nós já estamos em 2024, Kirito encontra um item nível S, nível lendário, que era carne de coelho. Ali uma grana, mas como ele já tinha muito dinheiro, ele decide que é melhor ele cozinhar a carne para comer. E ele encontra a Azuna e pede para que ela cozinhe a carne para eles, porque ela possuía o nível de cozinha dela no máximo. E eles vão ali para casa dela para cozinhar, tal, para comer, e eles decidem que a partir daquele dia eles vão fazer dupla para poder enfrentar os níveis mais altos juntos. Eles marcam de se encontrar numa praça do andar 74. E quando a Azuna vai lá para encontrar com o Kirito, tem um cara escoltando ela, chamado Kuradel, que fazia parte da mesma guilda que a Azuna fazia. Tipo, ele tenta impedir que ela vá com o Kirito, ele tenta levá-la de volta para a guilda. E o Kirito impede lutando com ele. E ao fundo nós vemos um membro de uma guilda de assassinos chamada Laugenkoff, que some após o duelo com um sorriso no rosto. O líder da guilda de Azuna, um cara chamado Ratcliffe, convida Kirito para uma reunião e pede para ele um combate entre os dois. E o prêmio era tipo assim, se ele ganhasse, se o Kirito ganhasse, ele podia levar a Azuna com ele. Mas se o Kirito perdesse, ele ia ter que se juntar à guilda dele, que se chamava Ketsumei no Kishidan. E eles lutam lá tal, e embora no começo a luta seja equilibrada, Ratcliffe acaba derrotando o Kirito, que por obrigação entra para a guilda deles. Kirito é convocado para uma missão no andar 55, onde ele é acompanhado de Godfrey e Kuradel. E depois que encontrou o Kirito lá, se desculpa com ele pelo comportamento que ele teve aquele dia. E quando eles estão lá na missão tal, eles resolvem descansar. Só que o Kirito e o Godfrey, eles ficam paralisados depois que eles tomam uma água lá. E depois se descobre que Kuradel tinha colocado veneno na água para paralisar os dois. O plano dele era matar os dois e voltar lá para a guilda. Ele mata o Godfrey, e quando ele vai tentar matar o Kirito, tava lá imóvel, não podendo se mexer nem nada, a Azuna aparece e ataca o Kuradel. A garota cura o Kirito tal, e dela para de atacar o Kuradel, que se rende. Só que ele ainda vai tentar atacar a menina de novo. E dessa vez, quem pula na frente é o Kirito, que tem o seu braço ali arrancado pelo cara, mas que mesmo assim consegue matar o Kuradel. Após isso aí, ele diz que a vida dele pertence a Azuna e que os dois vão a partir de agora juntos até o fim.
俺の命は君のものだアスナ。だから君のために使う。最後の一瞬まで一緒にいよう。私も絶対に君を守る。これから永遠に守り続けるから。Então eles decidem morar em uma vila no andar 22 e também se casar. 二人でそこに引っ越そう。それで結婚しよう。E eles vivem um tempo ali e tal, como casal, até que um dia eles encontram uma menina pequena perdida na floresta. Eles estavam andando lá na floresta e encontram a menina lá. E tipo, ela parecia ter um tipo de bug, porque não aparecia o contador em cima da cabeça dela, mas que pelos dados constava que ela era uma jogadora. Eis que essa menina desmaia lá e o Kirito e a Azuna levam ela pra casa. E no dia seguinte ela acorda chamando os dois de mãe e pai. Papa, 俺会うのはママ。 Depois de tudo, eles levam a menina lá pra cidade do começo, pra ver se ela se lembra de alguma coisa, quem ela era, de onde ela era, tal, porque também estava desmemoriada. E o Kirito e a Azuna, eles entram ali num combate prévio ali com uma guilda exército, e a menina desmaia depois disso. なんだよ今の。ゆいちゃん。 E eles encontram ali uma garota que tinha ficado na cidade do começo para ficar guiando as crianças, cuidando das crianças que chegavam lá. E eles recebem a visita de uma oficial do exército dizendo que o seu líder foi deixado preso em uma dungeon, sem armas, sem cristal, nada, e que ele estava correndo risco de ser morto. A Yui, a menina pequena lá, ela fala que ela estava falando a verdade e o Kirito e a Azuna vão tentar ajudar essa pessoa. Chegando lá, eles encontram o líder lá perdido, o Tinker, e encontram um monstro também. E eles começam a lutar contra ele, só que esse monstro era muito forte. E ele acaba derrotando os dois. E quando eles achavam lá que estava tudo perdido, a menina, a Yui, aparece na frente dele, puxando uma espada e derrotando o monstro facilmente. E em cima da cabeça da menina aparece escrito objeto imortal. Depois de tudo que acontece, ela diz pro Kirito e pra Azuna que ela se lembra de tudo. Papa, Mama. 全部思い出したよ。 A garota explica que Sword Art Online é monitorado por uma inteligência artificial chamada Cardinal, que era ela quem comandava o estado mental de todos os jogadores. E ela tinha se aproximado dos dois, do Kirito e da Azuna, porque eles expressavam as mais belas emoções dentro daquele jogo. Eles tinham atitudes honestas, eles expressavam paz, felicidade e tal. E ela se aproximou dos dois por causa disso. Mas como ela tinha acessado o programa para conseguir derrotar esse monstro aí, agora o jogo iria destruí-la. E ela começa lá a se desfazer na frente deles e mesmo com tudo aquilo, o Kirito consegue recuperar um item, que era o coração de Yu. E ele dá esse item pra Azuna. E ele fala pra Azuna que depois que eles zerarem Sao, quando eles forem entrar de novo no jogo, dá pra reconstruir a Yui de novo. これはユイが起動した管理者権限が切れる前にユイのプログラム本体を切り離してオブジェクト化したんだ。じゃあこれはユイの心だよ。 Depois, o Kirito e a Azuna, eles recebem uma mensagem de Ratcliffe, mandando eles irem pro castelo. E lá ele explica que o grupo de reconhecimento foi todo dizimado na luta contra o chefe. E ele fala pra eles que agora eles têm que ir lá lutar contra ele. E eles vão lá, e quando chegam lá, eles encontram o chefe, o Skull Reaper. E eles derrotam o monstro lá, só que depois disso, o Kirito vai e ataca o Ratcliffe, dizendo pra todo mundo que ele não é o que parece, que ele é, na realidade, Kayaba Akihiko, o último chefe do jogo. 確かに私は茅場明彦だ。付け加えれば最上階で君たちを待つはずだったこのゲームの最終ボスでもある。 E o Kayaba, ele vai e paralisa todos os outros lutadores, menos o Kirito, dizendo pra ele que eles iam lutar ali, e que se o Kirito vencesse, ele ia liberar todo mundo, mas que se o Kirito perdesse, ele iria morrer. O Kirito aceita lutar, e eles lutam lá, tal, a luta é bem equilibrada, mas quando o Kirito vai receber o último golpe do cara, a Azuna pega e pula na frente, morrendo ali. 嘘だろアスナ。こんなの。ごめんね。さよなら。 Naquele
momento, o Kirito perde a vontade de viver e o Kayaba vai e ataca ele pela última vez, acabando com todos os pontos de vida que ele tinha. Mas ali no finalzinho ele ainda vai ter forças para desferir o último golpe no Kayaba, também levando ele junto. Kirito e Azuna agora aparecem no céu e se encontram com Kayaba Akihiko lá na sua forma normal, original, como humano mesmo. E ele diz para os dois que eles conseguiram, que eles zeraram o Sao, que tudo finalmente tinha acabado. E os dois presenciam ali o castelo de Sao desmoronando. 言い忘れていたな。ゲームクリアおめでとう。キリト君、アスナ君。さて、私はそろそろ行くよ。Naquele momento, os dois perguntam qual é o nome, como eles se chamam ali na vida real. E o Kirito diz que se chamava Kirigaya Kazuto, enquanto Azuna se chamava Yuki Azuna. Kirito acorda lá no quarto de hospital, tá até cabeludo, desnutrido, enfim, e ele se levanta e vai atrás de Azuna. Kirito vai então visitar a Azuna no hospital, que assim como outros 300 jogadores ainda não tinha acordado do coma do jogo. E lá nesse hospital ele descobre que eles querem casar a Azuna com um homem que ela odeia por puro interesse. いざ結婚となれば拒絶される可能性も高い。だからこの状況は僕にとって非常に都合がいい。やめろ。 Kirito recebe um e-mail com uma foto de Azuna, só que ele não consegue identificar o local em que ela está pela foto. Então, um cara chamado Ejo, que foi um dos jogadores que Kirito tinha encontrado em Sao, fala pra ele que aquele mundo que a Azuna tava na foto lá era, na verdade, Alfheim, a Terra das Fadas, que era outro jogo online como Sao. Então, Kirito utiliza novamente seu Nerve Gear pra ir até lá resgatar a Azuna. Link Start! Muito bem, já dentro do jogo, o Kirito escolhe ali a sua raça, a raça do seu avatar lá, tal, como uma raça Spriggan. E lá na Terra de Alfheim, você pode atacar outras raças em territórios neutros ou no seu território. No território do adversário nunca, mas ele pode te atacar se você estiver lá. Kirito então consulta ali a barra de status do seu personagem, ele percebe que ele mantinha o mesmo nível que manteve em Sao. Tava no mesmo nível lá, tal. Todos os itens dele tinham sumido, menos aquele que ele considerava o mais importante, o coração de Yui. E ao tocar ali no coração, a Yui aparece na frente dele e ambos ficam emocionados ali com o encontro. A Yui, então, ela vai e acessa o sistema de dados do jogo para dizer algumas informações pro Kirito. E se transforma ali numa forma de pixel, uma fada pequenininha. E o Kirito vai e aprende ali como funciona o comando de voo nesse jogo, porque em Alfheim todo mundo voa. Ele então encontra uma garota chamada Lifa, que estava sendo atacada ali por um grupo de homens, e o Kirito vai e derrota todos eles, salvando a menina. Lifa então se propõe a pagar uma bebida pro Kirito, para agradecer ele por ele ter salvo ela. Ele aceita com a condição de que ela conte pra ele tudo que ela sabe sobre o jogo. Quando eles chegam ali na cidade de Lifa, um território da raça dela, uma Sylph, ele conhece um amigo da garota que se chama Recon. Lifa conta algumas coisas ali pro Kirito e diz pra ele que a primeira raça que chegar ao topo da árvore do mundo ganha o jogo e renasce como a raça mais forte de todas, a raça Alphs. Ela então diz pro Kirito para que eles se encontrem no dia seguinte às 3 horas, que ela vai ajudá-lo a subir na árvore. Descobrimos que no mundo real a Lifa ela é a irmã barra prima do Kirito, aquela que morava na mesma casa com ele.
Vemos no topo da árvore uma gaiola, e nessa gaiola a Azuna estava presa. Ela estava sendo mantida lá pelo rei Oberon, que chamava ela de Titânia, sua esposa. E esse rei aí, o Oberon, ele era o Sugou, cara que na vida real estava tentando casar à força com a Azuna. Tipo, a menina em coma lá e ele lá querendo casar com ela, uma coisa super normal. E descobrimos lá que ele estava fazendo experiências com as pessoas que estavam em coma no jogo. Aquelas 300 lá que não acordaram eram experiências dele. Estava fazendo experimentos, inserindo informações na cabeça dessas pessoas. E ele ia vender tudo isso para uma empresa norte-americana que já tinha mostrado interesse. E a Leaf, ela vai e se encontra lá com o Kirito no horário combinado. Ela acaba deixando a guilda dela para seguir viagem com ele, que deixa o líder da guilda dela meio nervoso. Mas mesmo assim ela vai. E ela e o Kirito vão ali pro topo do prédio para conseguir de lá voar em direção à árvore. Eles acabam sendo perseguidos por um grupo chamado Salamandras. Mas o Kirito vai e derrota todos eles, se transforma ali num monstro gigantão e derrota todo mundo. E depois eles descobrem que vai estourar uma guerra e que os Sylph estão envolvidos nessa guerra. O plano dos Salamandras era sequestrar a rainha dos Sylph. Tava lá num território neutro tal, porque eles pretendem ali fazer uma aliança com os Cade City. E o Kirito e a Liafa vão tentar impedir que isso aconteça. E o exército ali dos Salamandras chega para sequestrar a menina. E eles começam a lutar ali com eles. E o Kirito vai e luta com um dos membros mais poderosos do Salamandra, o general Eugene, conseguindo derrotar ele ali. Depois disso aí, a líder do Sylph, ela revive o Eugene. E ele decide ir embora e não mexer mais com nenhuma das raças envolvidas. Lifa diz que seu general, o Sigurd, se voltou contra ela. Então ela vai e bane o Sigurd, ele passa a viver como renegado daí em diante. O Kirito e a Lifa, eles recebem ali o agradecimento das duas rainhas e partem de novo em direção à árvore. E enquanto isso, nós vemos que a Azuna foge da cela, torcendo para que o Kirito esteja ali também. O Kirito e a Lifa, eles chegam ali à cidade do pé da árvore, uma cidade chamada Arum. E eles procuram ali por uma pousada, porque o sistema do jogo ia sofrer uma queda em determinado horário. E eles tinham que sair do jogo. Depois disso, no mundo real, o Kirito e a Sugurra, a prima / irmã dele lá, vão pro hospital ali onde a Azuna tá, porque o Kirito quer apresentar a Sugurra pra Azuna. Apresentar não, mostrar, né, porque a Azuna tava desacordada, mas ele queria que a Sugurra conhecesse, visse a Azuna ali. Enquanto isso, a Azuna consegue entrar na sala onde está acontecendo os experimentos com o cérebro das pessoas ali que estavam inconscientes. Mas quando está prestes a desligar o sistema, ela é capturada por 2 monstros que levam ela de volta para a cela, mas mesmo assim ela consegue capturar o cartão que comanda tudo. Enquanto isso, a Lifa, ela descobre ali que o seu parceiro tal, em Alfheim, era na verdade o Kirito, o seu irmão ali, / primo tal, que morava com ela. E ela fica super arrasada tal, porque ela confessa pra ele que ela tava se deixando apaixonar por ele. Porque ela sabe que eles não são irmãos de sangue nem nada. Mas ela vê ali ele chamando pela Azuna, ela liga os pontos ali e fica super arrasada. Mas depois acaba tudo bem. E o Recon aparece e diz pra Sugurra que ele vai sempre fazer ela feliz, tanto dentro do jogo como fora do jogo. E os 3 ali saem pra missão. E nessa missão, o Recon ele acaba se autodestruindo. Porque pra derrotar ali vários guardiões, pra deixar a Lifa e o Kirito passar, ele usa uma magia negra ali super poderosa, levando todos eles junto. Todos eles que eu digo são os guardiões, tá? Ele se destrói ali e leva a galera junto. E o Kirito usa essa brecha pra passar, mas mesmo assim fica complicado pra ele. Até que aparecem as 2 rainhas, a rainha do Sylph e a rainha dos Cat City. E elas chegam lá com um exército pra ajudar todo mundo. E nisso tudo, o Kirito ele chega junto com a Yui pra cela de Azuna e eles conseguem resgatar a menina. Mas o Sugou aparece e prende eles com um golpe de gravidade muito poderoso. E quando eles ficam presos ali sem conseguir se mover por causa do golpe do Sugou, Kirito já tava achando que tudo tava perdido, até que aparece pra ele Kayaba Akihiko, o criador de Sword Art Online, que entrega pro garoto a sua credencial, possibilitando dessa forma que o Kirito vire o Game Master do jogo. System Login ID Heathcliff.
何なんだその ID は。システムコマンド管理者権限変更 ID オベイロンをレベル1 E então, com uma facilidade enorme, ele vai e derrota, acaba com a graça toda do Sugou. Kirito então liberta a Azuna, liberta todas as 300 pessoas ali tal, que estavam tudo em coma ali por causa dos experimentos do Sugou. E depois ele vai e se encontra com o Kayaba, que entrega pra ele uma semente. E essa semente era um novo mundo, uma espécie de novo mundo de um novo RPG. Dizendo pra ele que ele vai escolher o que ele quer fazer com essa semente. Depois disso ele volta pra junto de Yu e diz pra ela que eles ainda voltarão a se ver. ザ・シードだ。芽吹けばどういうものかわかる。その後の判断は君に託そう。消去し忘れるもよし。しかし、もし君があの世界に憎しみ以外の感情を残しているのなら。E assim que o Kirito ele desloga do jogo, ele pega sua bicicleta e sai correndo pro hospital para encontrar a Azuna. Ao chegar lá, ele leva um golpe e vê que o Sugou tava lá no estacionamento pronto para matar ele. Ele chega a machucar o garoto, mas o Kirito consegue atacar ele, fazendo ele desmaiar. Ele vai então até o quarto de Azuna e finalmente eles se encontram ali no mundo real. Se apresentam oficialmente e trocam um beijo. Okaeri Asuna. Tempos depois, nós vemos ambos saindo de um colégio especial lá, adaptado para toda a galera que ficou presa no mundo de Sao. Porque como eles ficaram presos muito tempo, eles perderam, lógico, muitos dias de aula e coisa do tipo. E o Sugou lá foi preso, e mesmo ele negando todas as coisas no seu interrogatório, um de seus subordinados foi lá e confessou tudo. Ou seja, ele se ferrou. E depois desse ataque, aí vários MMORPGs foram todos finalizados. 実際この1ヶ月で5歳くらい年取った気分だな。それとキリトじゃなくてカズトだぞ。ここじゃ一応キャラネーム出すのはマナー違反だからな。そっか、A semente do Kayaba, ela possibilitou que todas as pessoas criassem o seu próprio mundo de MMORPG e que elas pudessem interligar esse mundo junto com todos os outros mundos que existiam de RPG. E o Kirito, ele interliga Sao com Alfheim e ele encontra ali todos os seus amigos até hoje pra jogar. Yoshi, ikou! Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse resumão de Sao. E o próximo vídeo, o vídeo da semana que vem que a gente vai trazer pra vocês é de Shingeki no Kyojin. Um vídeo que tá bastante pedido pra gente também. Então se inscrevam no canal, deem um like aí no vídeo, compartilhem o vídeo pra todo mundo. E curtam nossa página aí que eu vou deixar o link ali na descrição pra vocês. A página leva o mesmo nome do canal, canal GT8000. E se vocês têm algum anime aí que vocês querem ver em uma forma de resenha completa como essa, deixem nos comentários aí pra gente. Também se vocês querem ver outro tipo de vídeo, coisa do tipo, deixa aí também. Como o canal é novo, tá meio complicado ficar fazendo muitas coisas. A gente vai dar uma apertada aqui pra ver se a gente consegue fazer o máximo de coisas possíveis. Então fiquem ligadinhos aí que a gente tem bastante plano bacana pra mostrar pra vocês. E é isso aí, galera. Um beijo e até nosso próximo encontro. Tchau! それでは皆さん、ご唱和ください。せーの。キリト SAO クリア